Você acorda, olha ao redor e sente aquele aperto no peito. A casa está do mesmo jeito de ontem. Roupas espalhadas, pilhas de papel, gavetas que você nem consegue mais fechar direito. Você promete que hoje vai arrumar, que dessa vez vai ser diferente. Passa o dia organizando, suando, jogando coisas fora. No final do dia, a casa está impecável. Você sente um alívio enorme, aquela sensação de conquista. Mas 3 dias depois, está tudo exatamente como era antes. E você se pergunta, por que eu não consigo manter isso? Porque eu sempre volto para a bagunça. Bob Proctor ensinou durante 60 anos que isso não tem nada a ver com preguiça ou falta de disciplina. O que você está enfrentando é um paradigma de caos operando no seu subconsciente. Sua mente foi programada desde criança para vibrar em uma frequência de desordem. E aqui está o que a maioria das pessoas não entende. Seu ambiente externo é um reflexo exato da sua vibração interna. A bagunça da sua casa não é o problema real. É apenas o sintoma visível de uma frequência mental desorganizada que está rodando 24 horas por dia no seu subconsciente. A neurociência moderna confirma algo que Bob Proctor já ensinava há décadas. Seu cérebro está literalmente programado para recriar o caos. Cada vez que você olha ao redor e vê bagunça, você está reforçando padrões neurais de desordem. E quanto mais você vibra nessa frequência, mais seu subconsciente cria situações que perpetuam o caos. Não é você contra a bagunça. É você contra um paradigma invisível que precisa ser reprogramado. Nos próximos minutos, você vai descobrir as 4 práticas básicas que Bob Proctor ensinou para quebrar esse ciclo de uma vez por todas. Não é sobre organizar melhor. É sobre reprogramar sua frequência vibracional, elevar sua consciência e finalmente alinhar seu ambiente externo com a ordem divina que Deus já planejou para sua vida. E quando você mudar essa vibração, a organização vai se tornar automática, natural, permanente. Isso muda tudo. O paradigma de caos que governa sua casa, Bob Proctor, passou a vida inteira estudando por que algumas pessoas vivem em ordem natural, enquanto outras vivem em caos crônico. E o que ele descobriu foi revolucionário. Não tem nada a ver com tempo disponível ou quantos métodos você tenta. A diferença está em algo completamente invisível. Um paradigma operando no seu subconsciente 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem você nem perceber. Um paradigma, como Bob Proctor ensinou no livro Você Nasceu Rico, é uma programação mental multifacetada. É um conjunto de crenças, hábitos e padrões de pensamento instalados na sua mente ao longo da vida. E aqui está a parte assustadora. 95% dos seus resultados vem desse paradigma subconsciente. Apenas 5% vem da sua mente consciente. Então, quando você conscientemente decide organizar a casa, mas o seu subconsciente está programado para caos, quem você acha que vence? O subconsciente sempre vence. Sempre. E como esse paradigma de caos foi instalado? Na maioria das vezes aconteceu na infância. Você cresceu em uma casa onde bagunça era normal, onde pilhas de coisas nos cantos eram parte da paisagem. E o seu cérebro infantil absorveu tudo isso, memorizou como verdade, internalizou como o padrão normal de existir no mundo. Você não decidiu isso conscientemente. Foi programado em você através da repetição constante. Bob Proctor sempre dizia que resultados são manifestações externas de paradigmas internos. Se você quer mudar os resultados externos, você precisa mudar o paradigma interno primeiro. Mas a maioria das pessoas faz o contrário. Elas arrumam a casa, mas não reprogramam a mente. 3 dias depois, o paradigma de caos reassume o controle e recria a bagunça. A lei da vibração, que Bob Proctor considerava a lei mais importante do universo, ensina que tudo vibra em uma frequência específica. Quando você vibra em caos mental, você atrai caos físico. Quando você vibra em desordem emocional, você atrai desordem ambiental.
Seu ambiente externo é um espelho perfeito da sua vibração interna. A bagunça da sua casa não está acontecendo apesar de você, está acontecendo por causa da frequência em que você está vibrando. A neurociência moderna descobriu que o cérebro humano funciona através de padrões neurais. Cada vez que você repete um comportamento, você reforça conexões específicas entre neurônios. Pesquisas sobre neuroplasticidade demonstram que quando você vive em bagunça crônica por anos, seu cérebro literalmente cria autopistas neurais de caos. Cada vez que você deixa algo fora do lugar, você está reforçando essas autopistas. A Bíblia já revelava isso há milhares de anos, em Provérbios capítulo 23, versículo 7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Como você pensa no fundo do seu ser, no seu subconsciente, assim você é. Não é o que você deseja conscientemente. É o que você acredita no nível mais profundo da sua mente. Se você acredita subconscientemente que você é uma pessoa bagunçada, então você vai ser exatamente isso, porque sua vida externa sempre reflete suas crenças internas. E aqui está onde muita gente se perde. Elas acham que o problema é falta de método. Compram livros sobre organização, assistem vídeos, investem em organizadores caros e nada funciona a longo prazo. Por quê? Porque método é superfície, paradigma é raiz. Você pode ter o melhor método do mundo, mas se o paradigma de caos estiver rodando no seu subconsciente, o método vai falhar. O sistema reticular ativador no seu cérebro funciona como um filtro de percepção. Ele decide o que merece sua atenção consciente baseado nas suas crenças subconscientes. Se você acredita que você é bagunçado, seu sistema reticular ativador vai filtrar sua percepção para confirmar isso. Você vai notar mais a bagunça, vai se sentir mais sobrecarregado por ela, vai ignorar oportunidades simples de manter ordem, porque seu cérebro está programado para ver evidências de caos, não evidências de ordem. Quantas vezes você já organizou tudo perfeitamente só para ver a bagunça voltar em 3 dias? Isso não é falta de força de vontade. Isso é o paradigma subconsciente sendo mais forte que sua intenção consciente. Seu subconsciente é como um piloto automático programado para voar em turbulência. Mesmo quando as condições estão perfeitas para voar em céu limpo, o piloto automático continua procurando turbulência porque foi isso que foi programado nele. E aqui está a boa notícia. Qualquer paradigma pode ser reprogramado. Bob Proctor provou isso milhares de vezes ao longo de 60 anos de ensino. Qualquer frequência pode ser mudada. Qualquer padrão neural pode ser reescrito. Não importa há quanto tempo você vive em caos, você pode criar um novo paradigma. Você pode reprogramar o piloto automático. Você pode mudar a frequência vibracional. Você não é preguiçoso. Você não é incapaz. Você só está vibrando na frequência errada porque foi programado para isso. Mas aqui está o que vai mudar tudo. Quando você entende como esse paradigma foi instalado, você pode desinstalá-lo. E as próximas práticas vão te mostrar exatamente como fazer isso. São práticas básicas que Bob Proctor ensinou. Práticas que reprogramam o subconsciente, elevam a vibração e transformam sua casa permanentemente. A primeira prática começa pela manhã, antes mesmo de você sair da cama. Prática 1. O ritual matinal de ordem mental. A primeira prática que Bob Proctor ensinou como fundamental para reprogramar qualquer paradigma é o que ele chamava de seminário mental diário. É uma prática de 5 minutos toda manhã que tem o poder de reescrever completamente a programação do seu subconsciente. Parece simples demais para funcionar, mas Bob Proctor provou ao longo de 60 anos que essa é a prática mais poderosa de todas para criar mudança permanente em qualquer área da vida. Aqui está a verdade, que a maioria das pessoas não entende. Seu subconsciente não diferencia entre experiência real e experiência vividamente imaginada.
A neurociência moderna confirma isso através de estudos de ressonância magnética funcional. Quando você imagina algo com detalhes ricos, com emoção intensa, as mesmas áreas do cérebro se acendem como se você estivesse vivendo aquilo de verdade. Se você passar 5 minutos toda manhã visualizando sua casa perfeitamente organizada, seu cérebro começa a criar padrões neurais de ordem, mesmo antes de você tocar em qualquer objeto físico. Bob Proctor chamava isso de construir a imagem mental primeiro. Ele ensinava no livro Você Nasceu Rico que toda criação acontece 2 vezes, primeira na mente, depois na realidade física. Antes de você ter uma casa organizada externamente, você precisa ter uma casa organizada mentalmente, porque a realidade externa sempre segue a realidade interna. Então, como você faz esse ritual matinal? Você acorda e antes de olhar o celular, antes de checar mensagens, você senta confortavelmente, fecha os olhos e começa a construir a imagem. Você visualiza seu quarto perfeitamente organizado. Cama feita com capricho, roupas todas guardadas, superfícies limpas e livres. Você não só vê isso, você sente isso. Sente a paz de acordar num espaço harmonioso. Sente o orgulho de ter criado aquele ambiente. Você ativa todos os sentidos. Sente o cheiro de limpeza, ouve o silêncio calmo de um espaço em ordem. Depois você mentalmente caminha pela sua casa. Sala organizada, cada objeto no seu lugar com propósito. Cozinha impecável, bancadas livres, banheiro limpo e funcional. Cada imagem mental que você cria, com emoção e repetição, é uma instrução direta para o seu subconsciente sobre a realidade que você quer manifestar. Bob Proctor sempre dizia que o subconsciente não julga se a instrução é boa ou ruim. Ele simplesmente executa o que você programa nele através da repetição emocional. E aqui está a parte que multiplica o poder dessa prática: gratidão. Enquanto você visualiza, você pratica gratidão pelo espaço organizado como se já fosse real agora. Obrigado pela minha casa organizada. Obrigado pela paz que sinto nesse ambiente harmonioso. Essa gratidão antecipada é uma das ferramentas mais poderosas da lei da vibração. Quando você agradece por algo antes de ter fisicamente, você eleva sua frequência vibracional para a frequência de já ter. E vibrando na frequência de ter, você atrai a manifestação física daquilo. Bob Proctor ensinava que gratidão é a frequência magnética mais poderosa que existe, porque gratidão pressupõe realização. Quando você pratica gratidão pela casa organizada durante a visualização, você está enviando uma mensagem inequívoca para o seu subconsciente. Isso já é meu, isso já é real. E o subconsciente aceita essa programação e começa a trabalhar para manifestar na realidade física o que você já estabeleceu como verdade na realidade mental. Agora vem a camada mais profunda, as afirmações de identidade usando o poder do eu sou. Bob Proctor sempre enfatizava que as 2 palavras mais poderosas em qualquer idioma são eu sou, porque o que vem depois delas define sua realidade. Então, durante seu ritual matinal, você declara: eu sou uma pessoa naturalmente organizada. Eu sou alguém que valoriza ordem e harmonia. Eu sou capaz de manter minha casa em perfeito estado. Essas afirmações não são mentiras, são instruções de reprogramação. Você está literalmente reescrevendo o código do seu subconsciente. Lembra das crenças limitantes que foram instaladas por repetição quando você era criança? Você vai substituí-las por crenças empoderadoras através da mesma ferramenta, repetição emocional. A Bíblia já revelava o poder transformador dos pensamentos corretos em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Ocupe seu pensamento com o que é puro,
com a visão de ordem, com a certeza de transformação. Pesquisas demonstram que leva aproximadamente 66 dias de repetição consistente para um novo comportamento se tornar automático. Mas os maiores ganhos neurais acontecem nas primeiras 3 semanas. Nas primeiras 3 semanas de ritual matinal consistente, você está literalmente construindo novas autopistas neurais de ordem. Por isso, a consistência matinal é absolutamente crítica. O que aconteceria se você passasse 5 minutos todo dia visualizando sua casa perfeitamente organizada? 5 minutos é nada. É menos tempo do que você passa rolando feed de rede social. Mas esses 5 minutos têm o poder de reprogramar décadas de condicionamento mental. Porque você não está apenas planejando organizar. Você está se tornando uma pessoa organizada no nível da identidade subconsciente. E quando você muda a identidade, o comportamento muda automaticamente. Sua mente é como argila molhada. Todo dia pela manhã, você pode moldá-la novamente. Você não está preso à forma que ela tomou ontem. Todo amanhecer é uma oportunidade de reprogramação. Todo ritual matinal é um voto de que você está escolhendo conscientemente quem você vai ser hoje. E quando você faz essa escolha repetidamente, seu subconsciente não tem escolha a não ser obedecer. Você não precisa virar outra pessoa, você só precisa reprogramar quem você já é. A essência verdadeira do seu ser sempre foi capaz de ordem, sempre foi merecedora de harmonia. O que estava bloqueando não era falta de capacidade, era programação incorreta. E programação pode ser corrigida. 5 minutos toda manhã. Visualização vívida, gratidão profunda, afirmações de identidade. Isso reprograma o paradigma e estabelece a nova identidade. Mas tem uma prática ainda mais poderosa que transforma a reprogramação mental em ação física. Não adianta só visualizar se você não aplicar na realidade. E o próximo ponto vai te mostrar a regra mais simples, mas mais efetiva que Bob Proctor ensinou para criar organização permanente através de ação imediata. Qual dessas raízes de bagunça mais ressoa em você? Programação da infância, crença de identidade ou resistência emocional? Deixa nos comentários. Prática 2. A regra dos 2 minutos e a vibração de ação imediata. Agora que você reprogramou sua mente através do ritual matinal, chegou o momento de traduzir essa programação em ação física. E a solução que Bob Proctor ensinou é tão simples, tão direta, que muita gente subestima o poder absurdo que ela tem. É a regra dos 2 minutos. Se algo leva menos de 2 minutos para fazer, você faz imediatamente, sem pensar, sem negociar, sem criar desculpas mentais. Você vê uma roupa fora do lugar, leva 2 minutos para pendurar, você pendura agora. Você usa um copo, leva 1 minuto para lavar, você lava agora. Você recebe uma correspondência, leva 90 segundos para abrir e descartar, você faz agora. Parece trivial demais para importar. Mas Bob Proctor ensinava que transformação massiva vem de ações microscópicas repetidas consistentemente. E a regra dos 2 minutos é a ferramenta mais poderosa que existe para criar momentum através da vibração de ação imediata. Aqui está o que realmente acontece quando você aplica essa regra. Primeiro, você quebra o ciclo vicioso de procrastinação que alimenta o paradigma de caos. Toda vez que você vê algo que precisa ser feito e você adia, você está reforçando padrões neurais de inação. Mas quando você implementa a regra dos 2 minutos, você inverte completamente esse padrão. Agora seu cérebro começa a memorizar. Quando vejo tarefa pequena, eu completo. E isso cria uma revolução neural. Bob Proctor sempre enfatizava que decisões instantâneas constroem caráter e momentum. A diferença entre pessoas de sucesso e pessoas que lutam não está nas grandes decisões dramáticas. Está nas microdecisões que elas tomam 1000 vezes por dia. Cada microdecisão de agir imediatamente, em vez de procrastinar,
É um voto a favor de quem você está se tornando. E quando você acumula centenas dessas microdecisões por semana, elas criam um momentum vibracional que se torna imparável. E aqui está onde a lei da vibração entra de forma profunda. Quando você age imediatamente em tarefas de 2 minutos, você eleva sua frequência vibracional instantaneamente. Ação cria energia. Energia cria mais ação. É um ciclo de feedback positivo. Bob Proctor ensinava que vibração não é conceito abstrato, é estado de ser que você pode sentir fisicamente. Complete 10 ações de 2 minutos ao longo do dia, e você elevou sua vibração dramaticamente. E vibrando mais alto, você atrai mais impulsos de ação, mais clareza mental, mais facilidade de manter ordem. O oposto também é verdade. Inércia cria mais inércia. Cada vez que você vê algo que precisa ser feito e você ignora, você baixa sua frequência vibracional. E vibrando mais baixo, você atrai mais procrastinação, mais resistência, mais paralisia. Bob Proctor via pessoas presas nessa espiral o tempo todo. A regra dos 2 minutos quebra essa espiral imediatamente porque ela remove a barreira da decisão. Você não precisa decidir se vai fazer, você só faz. É automático, é instantâneo, é libertador. A neurociência explica por que isso funciona tão bem através do sistema de dopamina do cérebro. Cada vez que você completa uma tarefa, não importa quão pequena, seu cérebro libera uma dose de dopamina. Você sente uma microsatisfação. E seu cérebro quer repetir o comportamento que gerou aquela sensação boa. Então, quando você completa 10 tarefas de 2 minutos num dia, você teve 10 hits de dopamina. Seu cérebro memoriza. Ação imediata igual prazer. Quantas pilhas de bagunça na sua casa são coisas que levariam 2 minutos para resolver? Aquela pilha de roupas limpas, esperando para serem guardadas, quanto tempo leva? 2, 3 minutos no máximo. Aqueles papéis espalhados na mesa, quanto tempo leva para separar o importante do lixo? 2 minutos. A maioria da bagunça crônica que domina casas não são projetos de horas, são acúmulos de tarefas de 2 minutos que foram adiadas repetidamente até virarem montanha. A Bíblia já alertava sobre o perigo da procrastinação em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4. Quem observa o vento nunca semeará, e quem olha para as nuvens nunca ceifará. Quem fica esperando as condições perfeitas nunca vai plantar, e, portanto, nunca vai colher. A regra dos 2 minutos é exatamente o oposto dessa paralisia. É semear imediatamente, sem esperar vento favorável. É agir agora, sem esperar motivação perfeita. Cada ação pequena é como acender uma vela no escuro. Logo você tem luz suficiente para ver todo o caminho. Quando você está vivendo em caos massivo, a ideia de organizar tudo parece impossível. Mas quando você acende a primeira vela completando uma tarefa de 2 minutos, você cria um ponto de luz. Acende 10 velas ao longo do dia e, de repente, você consegue ver possibilidades que antes estavam ocultas na escuridão do caos. Procrastinação não é preguiça, é um paradigma de inação que você pode quebrar agora mesmo. Na próxima vez que você vir algo que precisa ser feito e levar menos de 2 minutos, você age imediatamente. Sem pensar, sem negociar, você simplesmente age. E quando você age, você quebra o paradigma. Você envia uma mensagem para o seu subconsciente. Eu sou uma pessoa de ação imediata agora. A regra dos 2 minutos transforma adiar em fazer. Paralisia em momentum, intenção em realidade. É a ponte entre a reprogramação mental do ritual matinal e a transformação física do seu ambiente. Você visualiza ordem pela manhã. Você cria ordem ao longo do dia, através de ações de 2 minutos. E esses 2 pilares juntos são imbatíveis. O próximo ponto é ainda mais importante.
porque não basta reprogramar mentalmente e agir imediatamente se você não entender que seu ambiente não é só seu espaço físico, é um espelho vibracional da sua consciência. E quando você aprende a usar esse espelho conscientemente, quando você transforma a limpeza física em prática espiritual, tudo muda. Você está pronto para começar o ritual matinal de 5 minutos e aplicar a regra dos 2 minutos? Digita: eu vou vibrar em ordem nos comentários. Prática 3. Ambiente como espelho, limpeza consciente diária. Bob Proctor repetia constantemente: seu ambiente exterior é reflexo do seu estado interior. Essa não é metáfora poética, é uma lei universal em ação. Tudo que você vê ao seu redor, especialmente sua casa, é a manifestação física exata da frequência vibracional que você está emitindo. Quando você vive em caos físico, você está vibrando em caos interno. Quando você vive em ordem física, você está vibrando em ordem interna. E aqui está a parte revolucionária. Você pode usar seu ambiente como ferramenta de transformação através da limpeza consciente diária. A terceira prática básica que Bob Proctor ensinou é dedicar 10 minutos por dia para a limpeza consciente. Não é limpeza mecânica, onde você está com a cabeça em outro lugar. É limpeza como meditação ativa. Você escolhe um espaço pequeno da sua casa. Pode ser uma gaveta, uma prateleira, um canto da sala. E você organiza aquele espaço com atenção total, com consciência plena, com intenção de elevar a vibração daquele ambiente. E enquanto você organiza fisicamente, você está organizando mentalmente. Cada objeto que você coloca no lugar certo é um pensamento sendo organizado na sua mente. Cada superfície que você limpa é uma área da sua consciência sendo clarificada. Cada espaço que você harmoniza externamente está harmonizando internamente. Bob Proctor ensinava que quando você age no mundo físico com consciência vibracional, você está literalmente reprogramando seu subconsciente através da ação. A neurociência moderna confirma algo impressionante sobre ambiente organizado. Pesquisas demonstram que caos visual aumenta cortisol, o hormônio do estresse, enquanto ordem visual reduz cortisol e aumenta a capacidade de foco. Quando você vive em ambiente desorganizado, seu cérebro está constantemente processando estímulos caóticos, gastando energia mental, tentando filtrar informação irrelevante. Mas quando você vive em ambiente organizado, seu cérebro pode relaxar, pode focar no que realmente importa, pode funcionar em modo otimizado. E tem algo ainda mais profundo operando aqui através da lei da atração. Quando você mantém seu ambiente em ordem, você está enviando um sinal vibracional claro para o universo. Eu valorizo o que tenho, eu cuido do que possuo, eu mereço coisas boas na minha vida. E o universo responde a essa frequência, trazendo mais coisas para você valorizar, mais oportunidades para você cuidar, mais abundância para você merecer. Mas quando você vive em caos, o sinal que você envia é: eu não valorizo o que tenho, eu não cuido do que possuo, eu não mereço mais. E o universo responde com escassez, com perda, com mais caos. A Bíblia revela isso com clareza absoluta em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40. Tudo seja feito com decência e ordem. Isso não é sugestão, é princípio divino. Deus criou o universo inteiro baseado em ordem perfeita. Cada lei universal funciona com precisão absoluta. E quando você vive em desordem crônica, você está vibrando contra o design divino. Você está desalinhado com a frequência de Deus. Bob Proctor ensinava que pequenas ações diárias criam grandes transformações ao longo do tempo. 10 minutos de limpeza consciente por dia são 70 minutos por semana, 300 minutos por mês. Em um mês, você transformou radicalmente sua casa através de pequenos blocos de atenção focada. E o mais importante, você transformou radicalmente sua vibração interna através do espelho do ambiente externo.
O que seu quarto está dizendo sobre sua mente agora mesmo? Porque tudo que você vê fisicamente é manifestação de algo que está acontecendo internamente. Cada pilha de bagunça representa uma decisão adiada, uma crença não questionada, um padrão não resolvido. Cada espaço organizado representa uma área da sua consciência onde você alcançou clareza e propósito. Olhe ao seu redor agora. O que você vê? Porque o que você vê externamente é exatamente o que está acontecendo internamente. Quando você organiza seu espaço com consciência, quando você limpa com intenção de elevar frequência, quando você harmoniza seu ambiente como prática espiritual de alinhamento, você não está apenas arrumando casa. Você está organizando sua alma. Você está limpando sua mente. Você está harmonizando sua vibração com a ordem divina. E quando essa vibração muda, tudo muda. Suas decisões mudam, suas oportunidades mudam, sua realidade inteira muda para refletir a nova frequência que você está emitindo. Sua casa é como um rádio. Quanto mais limpa a frequência, mais clara a recepção divina. Quando você vive em caos, é como tentar sintonizar uma estação de rádio com interferência massiva. Você ouve ruído, estática, confusão, mas quando você limpa o ambiente, quando você organiza o espaço, você está literalmente limpando a frequência vibracional. E com frequência limpa, você consegue receber com clareza a orientação divina, a inspiração criativa, a intuição profunda que sempre esteve disponível, mas estava sendo bloqueada pelo caos. Essa prática de 10 minutos diários transforma a organização de tarefa chata em ritual sagrado. Você não está limpando porque tem que limpar. Você está limpando porque está se alinhando com Deus. Está elevando sua vibração. Está manifestando externamente a ordem interna que você está construindo através do ritual matinal e das ações de 2 minutos. Tudo se conecta. Tudo trabalha junto. Tudo serve ao propósito maior de transformação permanente. Mas tem uma última prática que Bob Proctor considerava a que mais rápido transforma paradigmas. É a prática noturna que sela a reprogramação do dia inteiro. E quando você combina ritual matinal, ações de 2 minutos, limpeza consciente e essa prática noturna, você cria um ciclo completo de transformação que opera 24 horas, gerando ordem automática. Prática 4. Gratidão pelo espaço e reprogramação noturna. A quarta e última prática básica que Bob Proctor ensinou é o que acontece antes de você dormir. Porque os últimos pensamentos antes do sono são os que têm maior poder de programação do subconsciente. Quando você está entrando no sono, seu cérebro passa por um estado de ondas cerebrais θ, o mesmo estado onde você estava quando criança, absorvendo toda a programação do ambiente. E nesse estado θ você é extremamente sugestionável, extremamente programável. O que você planta na mente antes de dormir, você colhe ao acordar. Bob Proctor ensinava que gratidão é a frequência magnética mais poderosa que existe, mais poderosa que desejo, mais poderosa que esforço, mais poderosa que qualquer outra emoção. Porque gratidão é a vibração de já ter, de já ser, de já estar vivendo aquilo. E quando você vibra em gratidão, você atrai exponencialmente mais daquilo pelo que você é grato. Então a prática noturna é simples, mas devastadoramente efetiva. Antes de dormir, você revisa mentalmente seu dia focando em cada momento de ordem que você criou. Você agradece pela cama que você fez de manhã, agradece pelas roupas que você guardou, agradece pelos pratos que você lavou imediatamente, agradece pelos papéis que você organizou, agradece pela gaveta que você arrumou durante os 10 minutos de limpeza consciente. Você não foca no que ainda está bagunçado, não foca no que você não conseguiu fazer. Você foca exclusivamente no que você criou de ordem, por menor que seja, e você pratica gratidão profunda por isso. E aqui está a mágica dessa prática.
Quando você agradece por ordem antes de dormir, você está programando o seu subconsciente com a frequência de ordem durante as 8 horas de sono. Seu subconsciente trabalha a noite inteira processando, organizando, consolidando memórias e aprendizados. E se a última instrução que você deu foi gratidão por ordem, ele vai trabalhar a noite inteira fortalecendo padrões neurais de organização. Você vai acordar no dia seguinte com impulsos mais naturais de manter ordem, com resistências menores para ações de 2 minutos, com identidade mais sólida de pessoa organizada. Bob Proctor sempre dizia que você não pode mudar o que você não aprecia. Se você vive criticando sua casa bagunçada, se você vive se culpando pela desordem, se você vive focando no negativo, você está reforçando exatamente o que você não quer, porque foco é energia, e energia segue a atenção. Onde você coloca a atenção, você coloca energia. E onde você coloca energia, você cria crescimento. Então, se você foca em bagunça, você cresce bagunça. Mas se você foca em ordem, se você aprecia cada pequeno momento de organização, você cresce ordem. A neurociência moderna chama isso de viés de negatividade. O cérebro humano está programado para notar problemas mais do que sucessos, porque isso era vantagem evolutiva quando precisávamos identificar predadores para sobreviver. Então, naturalmente, seu cérebro vai querer focar nas 15 coisas que ainda estão bagunçadas, em vez das 5 que você organizou. Mas esse viés natural trabalha contra você na transformação. A prática noturna de gratidão reprograma esse viés. Você treina deliberadamente seu cérebro para notar ordem, para valorizar progresso, para celebrar cada vitória pequena. A Bíblia ensina em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo. Não só nas grandes conquistas, não só quando a casa está perfeita, em tudo, na roupa que você guardou, no prato que você lavou, no papel que você jogou fora. Cada pequena ação de ordem merece gratidão, porque cada pequena ação está te movendo na direção certa, está elevando sua vibração, está reprogramando seu paradigma e tem uma camada ainda mais profunda. Quando você pratica gratidão por ordem antes de dormir, você está selando energeticamente o dia. Você está consolidando as mudanças vibracionais que você criou através do ritual matinal, das ações de 2 minutos, da limpeza consciente. É como se você estivesse desenhando um círculo de proteção vibracional ao redor de todo o progresso do dia. Você está dizendo para o seu subconsciente: isso é o que importa, isso é o que eu valorizo, isso é quem eu sou agora. Seu subconsciente é como um jardim noturno. O que você planta antes de dormir, você colhe ao acordar. Se você planta gratidão por ordem, você acorda com impulsos naturais de manter ordem. Se você planta culpa por bagunça, você acorda com resistência para organizar. É simples assim. Bob Proctor ensinava que você está sempre plantando algo no jardim do subconsciente, conscientemente ou inconscientemente. A diferença entre pessoas que transformam e pessoas que ficam presas é que as primeiras plantam deliberadamente o que querem colher. Como seria sua vida se todo dia antes de dormir você agradecesse pela ordem ao invés de se culpar pela bagunça? Imagine por um momento. Você fecha os olhos e, em vez de ver tudo que está errado, você revisa tudo que está certo. Você sente gratidão genuína por cada pequena ação de ordem que você tomou. Você dorme com essa frequência de apreciação, de valorização, de celebração. Você acorda no dia seguinte vibrando mais alto, sentindo mais leve, agindo mais naturalmente em ordem. E dia após dia, semana após semana, essa reprogramação noturna solidifica um paradigma completamente novo. A prática noturna de gratidão não é apenas técnica, é espiritualidade aplicada.
É você reconhecendo que cada momento de ordem é uma bênção, é manifestação da ordem divina operando através de você. É alinhamento com a frequência que Deus sempre quis que você vivesse. E quando você reconhece isso com gratidão, quando você honra cada pequeno passo da jornada, você acelera exponencialmente a transformação. Gratidão não é só sentimento, é a frequência que reprograma seu destino. Essas 4 práticas básicas funcionam em conjunto como um sistema completo de transformação. Ritual matinal reprograma o paradigma e estabelece a identidade. Ações de 2 minutos criam momentum e elevam vibração ao longo do dia. Limpeza consciente usa o ambiente como espelho de transformação interior. Gratidão noturna sela tudo e programa o subconsciente durante o sono. Quando você combina essas 4 práticas com consistência, a transformação se torna inevitável, irreversível, permanente. Não é sobre força de vontade temporária, é sobre reprogramação permanente no nível do paradigma e da vibração. Agora você tem tudo o que precisa para nunca mais viver em caos. Você entendeu o paradigma invisível que estava controlando tudo. Você aprendeu as 4 práticas que Bob Proctor ensinou para reprogramar esse paradigma. Você sabe que não é sobre métodos de organização, é sobre frequência vibracional. E quando você muda a frequência, tudo muda. A organização deixa de ser esforço e se torna expressão natural de quem você é no nível mais profundo. Se você está sentindo sua frequência mudar agora, deixa um "Minha casa é meu templo" nos comentários. Você acabou de descobrir algo que a maioria das pessoas nunca vai entender. Casa bagunçada nunca foi sobre falta de disciplina. Nunca foi sobre falta de tempo. Nunca foi sobre falta de método. Sempre foi sobre paradigma de caos operando no subconsciente. Sempre foi sobre frequência vibracional desalinhada. Sempre foi sobre programação mental que precisava ser reescrita. Bob Proctor ensinou durante 60 anos que quando você reprograma sua vibração, seu ambiente se organiza automaticamente como reflexo da ordem interna que você estabeleceu. Agora você tem as 4 práticas básicas que funcionam para sempre. 5 minutos de ritual matinal, onde você visualiza a ordem, pratica gratidão antecipada e afirma sua nova identidade. A regra dos 2 minutos, onde você age imediatamente em qualquer tarefa pequena, sem dar espaço para procrastinação. 10 minutos de limpeza consciente diária, onde você usa o ambiente como ferramenta de transformação espiritual. E gratidão noturna, onde você programa o subconsciente durante o sono, focando em cada vitória de ordem do dia. Não é sobre se esforçar mais, é sobre vibrar diferente. Não é sobre comprar mais organizadores, é sobre reprogramar o paradigma. Não é sobre arrumar melhor, é sobre se tornar alguém que naturalmente vive em ordem, porque essa é a frequência em que você vibra agora. E quando você aplica essas práticas com consistência, quando você repete elas dia após dia sem falhar, você não está apenas organizando casa. Você está cumprindo seu propósito divino de viver em harmonia. Você está alinhando com a ordem universal que Deus criou. Você está manifestando externamente a clareza espiritual que você sempre foi destinado a viver. A transformação começa agora. Não amanhã, não na semana que vem, não quando você tiver mais tempo. Agora. Amanhã de manhã, você vai acordar 5 minutos mais cedo e fazer o ritual de visualização, gratidão e afirmação. Ao longo do dia, você vai aplicar a regra dos 2 minutos sem exceção. Você vai dedicar 10 minutos conscientes para organizar um espaço pequeno. E antes de dormir, você vai agradecer por cada momento de ordem que você criou. 4 práticas simples. Consistência inabalável. Transformação permanente garantida. Você não precisa mais vibrar na frequência da escassez. Não precisa mais viver preso ao paradigma de caos.
Não precisa mais carregar a programação limitante que foi instalada há décadas. Você pode reprogramar tudo. Você pode mudar a frequência. Você pode viver em ordem permanente. Bob Proctor provou isso milhares de vezes. A Bíblia ensinou isso desde sempre. A neurociência confirma isso agora. E você vai provar isso na sua própria vida quando começar a aplicar essas práticas com seriedade absoluta. Sua casa é reflexo da sua alma. Sua ordem externa é manifestação da sua clareza interna. Sua vibração determina sua realidade. E agora você sabe exatamente como elevar essa vibração, como reprogramar o paradigma, como viver na frequência de ordem que transforma tudo. Não é teoria, não é filosofia abstrata. São práticas concretas que funcionam porque estão baseadas em leis universais que nunca falham. Lei da vibração, lei da atração, princípios de neuroplasticidade, ordem divina revelada nas Escrituras, tudo trabalhando junto a favor da sua transformação. A jornada de 1000 quilômetros começa com um passo. E o seu primeiro passo é amanhã de manhã. 5 minutos de reprogramação mental antes de sair da cama. Esse é o passo que muda tudo. Esse é o momento onde você decide que o paradigma antigo não tem mais poder sobre você. Esse é o voto de que você está escolhendo vibrar em ordem a partir de agora. E quando você toma essa decisão e age consistentemente nela, o universo conspira a favor da sua transformação. Compartilha isso com alguém que vive prometendo organizar a casa, mas nunca consegue. Qual dessas 4 práticas você vai começar amanhã? Ritual matinal, regra dos 2 minutos, limpeza consciente ou gratidão noturna? Comenta aqui embaixo qual você escolheu e vamos reprogramar essa frequência juntos. E se esse conteúdo transformou sua perspectiva sobre organização, deixa aquele like e se inscreve, porque toda semana tem vídeo novo com ensinamentos de Bob Proctor que mudam vidas. Você nasceu para viver em ordem. É hora de vibrar nessa frequência.